Por que que é tão difícil o pastoreio? A cada dia que passa eu vejo que o pastoreio não é o que as pessoas pensam. Pastoreio não é. Um pastor verdadeiro, Jesus é o melhor exemplo de pastor que nós temos e o único verdadeiro pastor. Ele nos ensina a ter zelo pela palavra, a ter amor pela palavra, a nunca falar daquilo que você não sabe. Nunca abrir a boca para dizer assim disse o Senhor, se Jesus não disse nada disso. Jesus, ele está cansado de ver a palavra dele ser falada de maneira errada, expressada de maneira errada, incorreta. Eu vejo gente que fala a palavra de Deus como se fosse um livrinho de historinhas, e não é um livrinho de historinha. A palavra de Deus não é um livro de historinha. A palavra de Deus é santa. As pessoas falam tanto de ter reverência pelo Senhor, pela palavra. Os religiosos falam de reverência. Porque vocês precisam ter reverência com o nome do Senhor, reverência com a palavra do Senhor. Mas eis que o Senhor vos diz, eu não preciso de reverência de vocês. O que eu preciso é somente que vocês interpretem a verdade da minha palavra. Chega de mentira. Vocês lêem a minha palavra como se fosse um livrinho. Lê de qualquer jeito, vocês pregam de qualquer jeito, vocês pegam um versículo da Bíblia e vocês transformam ele numa mentira. Eis que isso indigna o coração de Deus. Como alguém pode pegar o versículo da Bíblia e transformar numa mentira, gente? Isso é revoltante. É revoltante. As pessoas deturpam a palavra, as pessoas fazem da palavra de Deus uma coisa que elas usam ali só para se achar. Porque eu sou fulana de tal. Porque meu título é disso, meu cargo é daquilo e agora eu falo essa palavra para vocês. Aí lê a palavra, ela vai interpretar errado a palavra. Ou seja, gente, pelo amor de Deus, a palavra só vai curar, só vai libertar se for interpretada pelo Espírito Santo. Cadê o Espírito Santo? Eu vos pergunto, vocês que estão com a minha palavra, cadê o Espírito Santo? A palavra é santa. Para vocês ler a palavra, vocês precisam ter o Espírito Santo. Se vocês não têm a revelação do Espírito Santo, não conseguir nem sequer interpretar. Porque quando se estuda a palavra, às vezes tem como interpretar, mas às vezes é preciso ter o Espírito Santo e ter estudado bem a palavra. Ter meditado muito bem naquela palavra para poder ter a interpretação, a revelação. Sem o Espírito Santo é impossível. Por isso tanto erro nos púlpitos, por aí na internet. É tanto versículo falado de maneira totalmente errada que Jesus se ira com isso. Deus está irado com as pessoas que estão usando a palavra dele ao contrário, que estão pregando ao contrário, que estão usando a palavra dele para se promover, mas não estão promovendo nada, só heresia. Estão promovendo heresia com a palavra do Senhor. Ele não está gostando, não está gostando. Falsas profecias, falsas revelações, falso versículo, lê um versículo na Bíblia, mas fala de uma coisa que não tem nada a ver, fora de contexto. Lê um versículo e dá uma outra palavra que não tem nada a ver com a interpretação daquele versículo. Eu fico assim, ó. O Senhor disse, tenham zelo com a minha palavra.
Zelo com a palavra não é cuidar da Bíblia como vocês fazem, deixar ela guardada numa gaveta. Zelo com a palavra. Zelo com a palavra é vocês saberem realmente o que estão dizendo quando lêem um versículo. Zelo com a palavra é vocês saberem a interpretação do que estão lendo. Zelo com a palavra. Não é ter a Bíblia nova em casa. Você ter a Bíblia nova em casa só significa uma coisa, que você não está lendo ela. Prato que muito se usa é arranhado. Olha o que Jesus está dizendo para vocês que têm suas Bíblias intactas. Prato que não arranha é porque não foi usado. Bíblia de quem usa, ela é bem marcada pelas páginas que vão se perdendo, se rasgando, a capa fica toda esbranquiçada, caindo os pedaços, ela vai se quebrando, se quebrando, se quebrando, manchando, perdendo a cor, porque essa Bíblia está sendo usada. Não é porque ela não é bem cuidada, não, é porque ela é realmente usada. Um prato que você usa há muito tempo, ele é bem cuidado, mas mesmo assim não impede que ele fique arranhado. Então assim diz o Senhor, zelo com a minha palavra, não é engavetar a Bíblia, não. Não é manter ela nova. Zelo com a minha palavra é saber o que está lendo, saber o que está falando, saber a interpretação de cada versículo. Se você não sabe interpretar o que está lendo, então não pregue para quem está te ouvindo. Se não sabe, não tem autoridade da palavra, não tem revelação da palavra, não leia, não pregue, não pregue. Peça discernimento ao Espírito Santo, peça a revelação do Espírito Santo, peça o poder do Espírito Santo e depois pregue, não pregue de qualquer jeito. Não pregue de qualquer jeito. Tenham zelo pela minha palavra. Não é zelo pela Bíblia, não. É zelo pela palavra. Cuidem para que vocês não preguem o versículo com heresia, inventando coisas que eu não falei. Leia o versículo, mas pede revelação do Espírito Santo antes de ler. Peçam uma visão, peçam um discernimento, peçam entendimento, peçam sabedoria. Não fiquem fazendo da minha palavra um conto de fadas, um conto de uma historinha, porque não é, são profecias, são palavras vivas que vocês estão falando. Então tomem cuidado com o que vocês estão falando, tomem cuidado com aquilo que vocês falam e não praticam, porque melhor é vocês praticar o que vocês leem, do que vocês pregar sem saber e não tem nem como vocês viver aquilo que vocês nem estão pregando. Para viver a palavra, você precisa praticar. Pratica o que lê. Vive, depois vocês pregam. Vive, depois prega. Vive a palavra primeiro, depois preguem. Não fiquem pregando para depois vocês cometer erros. Porque quem comete muito erro com a palavra é porque não viveu, não está praticando. Quem não pratica, não tem como pregar. Quem não comeu, não tem como alimentar. Ezequiel comeu aquele rolo todinho para poder depois ele pregar. Ezequiel come um rolo para depois você pregar. É isso que Jesus diz. Come o rolo primeiro, depois tu vai pregar. Receba o Espírito Santo primeiro para depois vocês pregar. Nasçam de novo para depois vocês pregar. Sejam pessoas novas e depois venham pregar. Pratiquem o que vocês estão lendo para vocês pregar. Isso é o Senhor que diz: vivam a palavra verdadeira, vivam em espírito e em verdade. E para isso vocês têm que fazer o quê? Nasçam de novo. Nasçam de novo.